Minha pova, estamos ao vivo aqui hoje, num Você pela Minha Lente, totalmente diferente. Ou quase, né? Mais ou menos. Vamos esperando o povo entrar aí pra gente começar a falar sobre essa live. A gente tá em fase de preparação para a entrega do livro, do próximo livro. Aqui, ó, a Verônica já entrou. E é com ela que eu vou falar hoje. A Verônica foi a pessoa que editou meu livro. Meu livro não, né? Porque o livro não é meu, o livro é do mundo. Eu só escrevi. E ela que cuida do menino com todo carinho e todo amor. Graças a Deus, eu sou muito agradecida a ela por isso. Vamos falar também do livro dela que chama O Homem que Não Lembrava das Coisas. É um livro infantil. Deve ser maravilhoso. Eu não li, mas eu tenho mais ou menos uma ideia do que seja e deve ser lindo, porque ela é muito, vocês vão ver, né? Ela é muito gente fina, meu Deus do céu, tem uma história que eu vou contar pra vocês depois. Hoje eu não estou na minha casa, o Xará, passei a tarde com a Xará, ó, Xará não deu tempo nem de tomar banho. Hoje foi meio corrido, peguei um congestionamento vindo de Itatiba, cheguei aqui tem uns 15 minutos. Eu fui gravar com uns peregrinos que fazem o caminho da graça há mais de 20 anos. E essa live vai ser gravada, eu vou soltar ela semana que vem, se Deus quiser. E hoje eu vou... Então eu tô sem meu script, porque não é uma live de Romero, óbvio. Hoje nós vamos falar sobre o livro que é de Romero. Então não deixa de ser uma live de Romero, de Peregrino, né? Só a Verônica que não é. Mas ela é um ser humano ímpar, vocês verão. E eu quero começar a live, como eu sempre faço, fazendo a oração, uma das orações que eu escrevi para o Lili. O Lili, que é um dos personagens desse livro, né? E se vocês que estão aqui assistindo quiserem compartilhar a live para mais pessoas, é só apertar nesse aviãozinho assim, ó, e botar compartilhar e enviar para a galera no direct, que aí a gente alcança mais pessoas, tá bom? Então eu vou começar fazendo a oração e depois eu chamo a Verônica pra gente falar sobre o livro Meus Pés que Me Levaram. Beleza? Então essa oração foi uma das orações que o Lili me pediu para escrever. E ela diz mais ou menos assim, ela chama Oração de um Peregrino. Quanto ao coração transbordante que exala o perfume das rosas, que segura na mão dos que trocaram suas trovas, rumam seguros diante de suas provas. Mãe, a senhora que chegou a nós pelas águas do rio, leve por ele também minhas fraquezas em crer fielmente no seu amor, em mim próprio, no meu poder de superação, que se fortalece e se firma irremediavelmente nessa fé. É a minha parte no milagre. Refaça-me, transforma-me e faça-me novo de novo em ti, regenerado nesse amor mariano, terno e manso. Minha alma se curva diante da sua luz. Frente ao seu amor, ajoelho-me e me sinto abraçado em torno do seu manto azul. Sussurra em meus ouvidos a oração que em mim o tempo todo faz sentido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Nos acolhe em seu peito como filhos, como fruto da semente que um dia foi plantada, e que em teu amor por todos nós seja por toda a vida anunciada. Amém? Eu desejo que essa live possa ser uma live muito feliz, muito esclarecedora, que a gente consiga atingir nossos objetivos, que é tocar o coração das pessoas, cada um ao seu modo, e o meu modo de fazer isso é escrevendo. Certo? Eu vou chamar a Verônica, e detalhe, eu não a conheço, como a maioria das pessoas que eu falo aqui, né? Fala com ela. Vamos ver aqui. Convidei, vamos ver se ela aceita. Olá! Oi, Oi, Regina! Boa noite! boa noite, tudo bem? Tudo bem e com você? Ótimo, graças a Deus. Então tá bom. Obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com você, te conhecer, né? Mesmo que virtualmente, mas poder falar com você nessa live vai ser um prazer.
Eu que agradeço, pelo amor de Deus. Eu preciso contar isso aqui para esse povo. Porque, ó, eu vou falar, eu sou uma pessoa, meu Deus do céu. Eu não posso ver uma vergonha que eu quero passar, sabe? Ah, meu E Deus, imagina! eu sou dessas. Olha aqui, Imagina! hoje eu fui para Não, Itatiba, hoje eu fui ah, para Itatiba, e porque você editou o livro, você viu, a Romaria saiu daqui de Itatiba. E daqui certo. não, aqui é em Morato. Eu sei, aqui onde eu estou agora é Francisco Morato, na casa da mãe de uma amiga minha. E, Aham. e aí eu fui lá gravar com os peregrinos e tal, e eu também não conhecia eles. E aí eu tinha Olha, ido numa festa de outros palmeiros que eu fiz live com eles domingo, e um senhor chegou em mim e falou assim, Regina, você tem que falar com fulano, com o seu Valdir. Ele tem uma história de um amigo dele muito importante, você tem que entrevistá-lo. Aí eu falei assim, mas gente, né? Vou lá. vou Fiz, lá. fiz, fiz a live com eles hoje, gravei. Vou Ah, tentar soltar no YouTube, vamos ver. Eu nunca fiz live assim, gravada. Sempre eu. gravado. Tomara Ah, que dê mas certo. vai dar sim. É legal, né? Fica como uma experiência. E se funcionar, você consegue fazer, usar esse mesmo modelo, né, com outras pessoas. Foi o que eu pensei. Ah, Aí, né, é meu jeito, assim, porque é completamente diferente. Eu sou ligada no 220. E o jeito 20. que eu escrevo é completamente diferente. Na hora que eu escrevo um negócio, passa um tempo, eu olho e faço, mas meu Deus, fui eu que escrevi isso. Ah, De tanto mas que é diferente, né? E aí tem, tem energia. o primeiro contato que eu tive com a Verônica foi por e-mail, né? E aí É, depois você vai dizer por que, que as coisas acontecem assim. Então eu sim. não a conhecia, né? E ela mandou assim, senhora Regina, a senhora, não sei o que lá, blá, blá. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, tô velha mesmo. Aí eu mandei assim, não precisa me chamar de senhora, Senhora, não. 45 anos, mas o juiz é de 12, né? Aí ela, vai Ai, nessa, vai nessa. Aí ela falou assim, desculpa, porque a gente não sabe a idade dos nossos clientes e tal, não sei o que lá, deve ser educada pra caramba, né? aham. Aí no dia que eu te vi no Instagram, eu tive que mandar, não, com certeza. E Com se eu fosse certeza. você, eu também me chamaria de senhora. Imagina, imagina. Não, mas foi mesmo por uma questão de como não como eu não tenho, eu não sei, né, com quem eu tô falando, assim, eu não vejo uma fotografia nem nada. Uhum. Então eu prefiro manter, né, essa marca de respeito primeiro, né? E claro, alguns autores, como você, no caso, são muito espontâneos, simpáticos, bem abertos. E aí eles falam: não, não me chama de senhor, não me chama de senhora, pode chamar pelo meu nome. E aí, quando eles dão essa liberdade, né, como foi você, com toda a simpatia, aí a gente passa a chamar pelo primeiro nome mesmo. Então, então, já que você falou desse negócio que recebe muitos autores, a minha curiosidade é assim, como que chega uma obra para você? E às vezes, por exemplo, na primeira vez que eu escrevi o meu primeiro livro, né, eu não tinha experiência nenhuma. Eu não fui programada para ser escritora. Eu não sabia como fazia. Eu tinha um conteúdo que eu queria que aquilo virasse Queria. livro, uma história. Entendeu? Então, meu primeiro contato. Olha lá, estão falando que você é uma pessoa maravilhosa. Eu faço das suas A palavras. Camila, eu trabalhei também com a Camila já, ela também é uma graça, ela é autora também, escreveu um livro. É. E como que chega para você, assim, esse material? Então, Regina, eu estou trabalhando com a editora Albatroz, né? A Hã? editora Albatroz é uma editora de autopublicação. Só que eu vou explicar de uma forma assim bem simples e rápida, porque a gente tem modelos, né, de publicação de livro. A editora Albatroz, por exemplo, é uma editora de autopublicação. Ou É, seja, autores independentes, como você, como eu, a gente consegue publicar o nosso livro, né? Com mais aham, facilidade, eu diria, usaria essa palavra, né? Porque num modelo tradicional, você pega uma grande editora, com um reconhecimento grande, que quando você escuta falar, você já fala, eu sei quem é, né?
Uhum. Você tem toda aquela questão de envio de originais, né? Tem toda uma questão aí de mercado mesmo. E aí o autor, né, quando é aprovado o original, o autor ele não tem tanta participação assim no processo editorial, diferente para nós, né, na autopublicação. No caso do seu livro, você teve total liberdade de escolher a capa do seu livro, o que que entraria na capa, qual que é o que que você quer na capa, é uma figura de que tipo, qual é a cor, né, o texto, você vai querer usar uma foto sua na orelha da capa ou não? Então você tem toda essa participação, né? Uhum. Então, assim, no meu caso, o modelo que eu tô trabalhando e acostumada todo mundo pode enviar o original, né? Um livro que tem escrito. E aí, claro, vai passar por algumas etapas. Então, a etapa de fazer o orçamento, assinar contrato. Quando essas duas etapas iniciais são concluídas, aí o livro chega para mim, né? E aí chega a ideia da capa, o que que o autor quer. E aí eu já mando para a pessoa certa começar a elaborar. Aí chegam os arquivos de texto, eu envio para os revisores revisar, né? Após essas duas etapas iniciais, o autor vai tendo participação em todas elas. Ele define o modelo que ele quer da capa, ele aprova ou não a revisão, né? Se tiver um serviço de copydesk, ele aprova ou não o serviço de copydesk. Então, você vê que tem uma participação muito grande do autor, né? É. Até o livro seguir para uma das etapas finais, vamos dizer assim, que é a diagramação, que daí é o diagramador, ele monta no programa mesmo, né? Como que vai ser o livro, ele faz a abertura de capítulos, o sumário, ele organiza dados mais técnicos, como a folha de crédito, né? O que que vai na folha de crédito? Ah, vai o nome do autor, o nome de quem fez a capa, o nome da pessoa que fez a revisão, né? Então, esses detalhes mais técnicos. E aí você já tem meio que o esqueleto do livro. E Uhum. sempre mandando para o autor, né? Sempre tem essa troca com o autor sempre tem que participar das decisões, a gente não define nada sozinhos, né? E aí, claro, tem toda uma questão de registro do livro, né? Que é o número de ISBN, catalogação do livro. Enfim, são coisas mais técnicas, mas só para esclarecer que são várias etapas, né? Até Sim. finalmente falar, não, o livro está pronto, pode seguir para a gráfica. E aí acontece a impressão, né, do querido. É, mandar um beijo aqui pro Júnior, pra Zilene, são peregrinos, assim, o Júnior não é peregrino, ele trabalha no caminho, ele mora no caminho, Ana, é um cara fenomenal, ele mora em Estiva, e ele fica ali na capela de São Bento. que Ele tem um bacana, projeto de reflorestamento, planta árvores de árvores, pessoas que passam por lá no caminho da fé. que Às vezes foi bacana. muito legal. Eu só conheci, eu tenho sorte. Trabalho inspirador, né? Como eu vou dizer? Sensacional. Ele é um anjo aqui na Terra. Ele vai brigar comigo porque ele não gosta que chame ele de anjo, mas Diane ele é, falar pra você. Mandar um beijo pra todo mundo que tá entrando. Tem uma galera aí. Eu, também. eu não consigo ficar falando muito com as pessoas durante aqui, porque eu acho que corta o raciocínio de quem tá falando. E É, depois vocês me desculpem. é muita coisa, né? Mas eu também tô vendo uns nomes, eu também agradeço a todo mundo que tá participando. O Valdir, que eu conversei com ele hoje, ele tá aqui, né? Então eu queria. Um abraço para ele também. É isso. Ó, vamos falar do seu livro, óbvio, porque eu sou uma pessoa curiosa, estou nessa minha parte de entrevistadora do Então, uma Paraguai. entrevistadora. Olha meu primo aqui, fala, Ricardo, você tá bom, meu filho? Tá lá no Goiás, hein? Olha só, lá de longe acompanhando. Esse é meu primo. Ô, Verônica, qual a tua inspiração? Eu sei, mas qual a tua inspiração para quem não sabe para escrever um livro? Por que você escreveu? E você que foi uma predestinada, né? Então, eu desde criança, né? Na verdade, quando eu era pequena,
eu queria ser muitas coisas, né? Aquela fantasia de criança. Uhum. Mas sempre tinha algo relacionado com comunicação, né? E aí, durante muito tempo, eu pensava, nossa, eu quero ser jornalista, porque jornalista pode escrever. Eu assisti alguns filmes também, né, em que as mocinhas eram jornalistas e elas tinham aquela independência de poder escrever em revista, e tinha colunas, então era um sonho para mim. Eu achava aquele trabalho espetacular. E claro, eu também tive, graças a Deus, assim, ótimos professores e professoras de português, de literatura, que me fizeram me apaixonar pela leitura, pelo livro. E eu comecei a gostar muito de literatura e ter essa vontade de escrever a partir do primeiro ano do ensino médio. Eu tive uma professora de literatura muito especial que marcou a minha vida, a Josi, e ela me fez assim criar uma vontade de seguir, né, uma profissão, fazer uma profissão, conquistar uma profissão que me desse essa liberdade de escrever, de ler. E na minha cabeça era jornalismo que me permitiria isso, né? Eu acabei só entrando primeiramente em letras, eu cursei letras, né? E quando eu comecei a cursar letras, eu percebi que eu estava fazendo a coisa certa, né? É aquela velha história, né? Deus, ele escreve certo por linhas tortas, porque quando eu iniciei o curso, eu confesso para você que eu estava animada, mas eu sentia no coração, nossa, eu acho que eu não vou conseguir fazer o que eu quero com esse curso, né? Eu acho que na minha cabeça era só dar aula. Eu tive experiência na sala de aula, mas assim, a minha vontade mesmo era escrever, né? Era fazer alguém assim, ler o meu texto e falar que se emocionou e falar que gostou. Então, quando eu iniciei o curso, eu fiquei com essa expectativa. Será que eu vou conseguir fazer o que eu amo, né? E no meio do curso eu fui descobrindo caminhos que o curso de letras me ofereceria. Eu fui descobrindo que eu poderia ter esse contato com o mercado editorial, que eu também não imaginava que eu poderia amar tanto, sabe? E as coisas foram assim se ajeitando, né? Tudo que Deus faz é perfeito. Ele foi colocando as pessoas certas no meu caminho, ele foi me dando muito direcionamento nas escolhas que eu fiz, até mesmo profissional. E eu, como eu comentei, eu dava aula, né? Eu dei aula de inglês por 2 anos e meio, mas chegou um momento que eu falei assim: olha, é um trabalho maravilhoso ser professor, mas não é o que eu quero. Então, assim, eu me arrisquei, eu pedi demissão no trabalho e pensei, gente, se eu não fizer, se eu não seguir agora para o caminho que eu quero, né, e recém-formada, eu falei, eu não vou ter mais talvez a oportunidade. Então, eu pedi demissão e comecei a trilhar o caminho aí que eu queria, da escrita, da leitura, fiz vários cursos, fui me aperfeiçoando. E aí eu tenho até ele aqui, né? Um sonho meu realizado e É, que eu consegui lançar o meu livro, né, em setembro de 2021. E aham. foi a realização de um sonho. Como eu comentei com você, sempre fui ligada nessa parte da comunicação, da escrita, da leitura, e você poder realizar aí um sonho, né, que tem a ver com esse gosto, com esse amor, é algo indescritível, né? É. E, e eu consegui então lançar o meu livro infantil ano passado. Foi uma conquista para mim. Muitas pessoas me perguntaram, né, se eu me inspirei em alguém para escrever. Enfim, não, eu não me inspirei em ninguém, mas eu posso Aham. afirmar assim com certeza que eu acordei num dia com a ideia pronta na cabeça e no coração. E aí eu falei, eu preciso colocar, digitar isso, né? E aí surgiu, né, essa história e nossa, eu só tenho agradecido a Deus porque eu tenho também recebido sempre, né, desde que eu lancei, muitos retornos positivos, de muita gente que gostou da história, que se sentiu assim parte, né, da história. Então acho que isso é muito importante. Você também, como escritora, deve sentir o mesmo que eu, né? Quando eu li o seu livro, eu falei, eu preciso comprar esse livro, porque meu pai tá com Alzheimer, né? Olha E ele só.
Ele é o homem que esquece O das homem coisas. das coisas. Sim, e é uma história muito delicada, porque assim, em nenhum momento do livro eu chego a falar, né, que o senhor tem a doença de Alzheimer, eu não deixo isso implícito no livro, até porque em uma das disciplinas que eu cursei, bem no final da minha graduação, a gente estudou um pouquinho, né, sobre doenças que afetam a linguagem, etc. A gente viu um pouco sobre a doença de Alzheimer, mas a gente viu que o envelhecimento também, ele é um processo natural e que sim, infelizmente, um dos reflexos é o esquecimento, né? Então, assim, eu não fiz questão de deixar a palavra doença de Alzheimer implícita na história, porque pode ser uma história para ser trabalhada com as crianças de uma forma que explique que o vovô, a vovó tá um pouco esquecido, né? Mas que assim faz parte também desse processo de envelhecimento, né? Então ele abrange assim esses dois grupos, tanto as pessoas que têm algum familiar diagnosticado com a doença, quanto pessoas que têm idosos na família e que por motivos de envelhecimento, acabam esquecendo das coisas, né? Trocam, fazem confusão, que é algo natural, né? De acontecer. Mesmo sendo um pouco triste, chato, é parte, né? Do processo de envelhecimento. Aqui, minha amiga aqui, Adriana, aí a Magrela, o pai dela também tá num processo de esquecimento. Esse livro é bom pro Gui, Magrela, ó. E É, é um livro até bom para os adultos, né? Porque eu acho que assim, a magia da literatura infantil, conforme eu estudo e leio sobre isso, é que, não sei, eu acho que quando um adulto lê um livro infantil, ele tem a chance de reaprender algo de uma forma muito simples e sensível, sabe? Além de explicar para a criança, né? com um outro olhar, né? Com Já, já, outro olhar. a Exatamente. maturidade para poucas pessoas, eu não sei também, posso estar falando uma besteira muito grande, mas essa delicadeza no olhar que você tem já sendo adulta, tem muito adulto que não tem, Não tem. independente da idade, não é? Não tem a ver com idade, né? Certeza. Mas a Com ver com certeza. sentimento mesmo, assim, ó. Tudo, tudo. Falando que o seu livro é encantador. Todo mundo falou, o livro é maravilhoso, é encantador. A Joyce, ela comprou, a Joyce mesmo, ela comprou para o filhinho dela, né, para o Oliver, que está num processo ainda de iniciar, aprender a ler, enfim, mas ela faz essa leitura com ele, né? Porque é um livro que dá, assim, tranquilamente para você, mesmo o seu filho, filha, ou sei lá, sobrinho não sabe ler, você pode sentar, contar a história, né? Tem bastante, as ilustrações ajudam bastante também no entendimento do que está acontecendo em cada parte. Então, isso facilita, né, o aprendizado da mensagem do livro. A Zilene, ela pediu para você, para a gente deixar qual a forma de adquirir seu livro. Como que a gente faz para comprar? Ah, tá. Então, o meu livro ele tá à venda na Shopee. Na Shopee você encontra, inclusive dá para usar cupom de frete grátis, né? E tem na Amazon também para vender e no próprio site da editora Albatroz também você encontra. Se você entrar, começar a seguir a Verônica aqui nesse Instagram aqui, tem o link lá, você clica, que eu já fui, já fucei, você Isso. cai direto no site da Albatroz, não é? Ou é Exato, exato. Na bio, né? Isso, na bio do meu Instagram você consegue. Eu já deixei tudo prontinho, é só clicar e aí você vai ser direcionado, né? Selecionando a opção de comprar o meu livro, e você vai ser direcionado para a loja da Albatroz. é isso. Isso. Beleza, gente? E aí fala pra mim, não sei se você lembra, como que foi que chegou o meu material para você desse livro, desse abençoado, meus pés que me levaram? Qual foi o seu primeiro contato com ele? Então, Regina, o meu primeiro contato com o livro, eu enviei para um revisor, né? Ele fez o trabalho de revisão. Só que a Uhum. gente tem uma boa prática na Albatroz claro, a gente não consegue fazer isso com todos os livros, mas tem livros que a maioria deles, a gente procura adotar essa boa prática. A gente faz uma leitura do livro,
né, integralmente mesmo, do começo ao fim, sem ser uma leitura rapidinha, nada disso. A gente faz uma leitura mesmo completa do livro para ver se nada passou desapercebido, porque assim, o trabalho do revisor, mesmo sendo muito minucioso e cuidadoso, infelizmente uma coisinha ou outra pode passar, né? Então, nessa conferência final que a gente faz, nessa preocupação da leitura dos livros, a gente consegue pegar essas coisas que podem ter escapado. E Uhum. assim, quando eu começo a ler o livro, tem livros que me prendem, e aí eu preciso ir até o final para descobrir o que acontece, ou para entender né, o que leva o autor a escrever aquilo. Uhum. E o seu livro foi um desses, né? Quando eu comecei a ler, eu falei assim, gente, primeiro, né, que experiência marcante que a Regina vive. E outra coisa que me chamou muito a atenção foi como você escreve com o coração mesmo. Você, É. em diversas partes do livro, você deixa transparecer, né, essa sua simplicidade, esse seu gosto pela escrita. E eu acho muito legal que em várias passagens você deixa marcações até mesmo de como você se sentiu escrevendo aquela parte, né? Você coloca risos, né? É, Você expõe mesmo qual foi o seu pensamento naquele momento. Você abre parênteses e fala, olha, em tal horário eu estava escrevendo isso, eu me lembrei disso, disso e daquilo. Então é muito legal porque você consegue sentir o que você estava sentindo na hora de escrever. E é muito perdi. difícil encontrar isso em livros, porque às vezes a gente pega alguém que vai contar de uma experiência e a pessoa é extremamente, não que isso seja ruim, mas é detalhista, ela vai etapa por etapa, aconteceu isso e isso, e terminou assim, esse foi o resultado. Mas não, no meio disso você foi colocando, né, o seu sentimento, você foi transparecendo o seu alto astral, você não fez questão de esconder, né, a dor que você sentiu, ou a fome, ou enfim, o medo, né, o receio e até mesmo a sua transformação. Você deixa isso muito claro no livro, né, como o caminho da fé, essa experiência fez você mudar, né, o seu jeito de enxergar a vida, fez você mudar você mesma, né? Você conseguiu olhar para dentro de você e se transformar, se reinventar, né? Então foi assim um livro que me pegou, prendeu a minha atenção e eu tive que ler até o final. Tem É, inclusive um depoimento muito profundo do é. Caio, né? E do Caio Turati. E foi É um a depoimento. história de Deus, menina. Crê em Deus Pai, Jesus. Não, olha, Deus é, Pai, você fica apaixonada por ele. é um A cidade depoimento ama ele. Ele é de Tanabi, é uma cidade deste tamanho, tem um prédio na cidade. pequenininha, olha só. Ama esse menino, ama de paixão. Não, é um depoimento assim muito profundo que faz você assim repensar, né? No É, cuidado de Deus, faz você repensar nos milagres, faz você repensar que você realmente tem que viver assim como um presente todos os dias que você tem aqui, né? Entre as pessoas que você ama. é verdade. Ele é. O dia que. A gente tinha um serve-festa, aqui chama adega, né? Não chama serve-festa. Lá em Rio Preto chama serve-festa. E o pai dele era o cara que entregava carvão pra gente. Você Aí comenta. no dia que eu fui sair pro caminho, eu tava treinando e tal, o Torati foi e falou pra mim assim, você tem que conhecer meu filho, ele já fez o caminho de moto e ele vai fazer a pé. Falei, mentira. Só que o caminho da fé. E eu fiz o caminho da graça, chama o que eu fiz. 3 vezes já. Eu É, vou fazer o caminho da fé agora em janeiro. E aí eu falei assim, eu quero conversar com o menino. Agora eu não lembro se eu acho que eu conversei com ele depois que eu voltei do caminho. E aí nós marcamos um bate-papo numa lanchonete de uma amiga minha, e eu fiquei conversando com ele. Tudo que está escrito é exatamente o que ele disse. Por isso que nas datas, aquelas coisas, eu falei assim, então vamos tirar. Porque foi tudo, são áudios, eu tenho os áudios que ele me enviou. É tudo olha, exatamente igual. E é, você tem uma ideia, como que a escrita é um negócio que mexe com as pessoas, porque eu mandei para ele o que eu depois que você. Ah, mandei depois você transcreveu. Uhum. para ele me dizer o que ele achava. É. Menina, ele estava chorando. E falou assim, eu tô emocionado.
ficou legal. Eu falei, mas eu só escrevi o que você falou. Foi A você sua que falou, história, né? A sua história escrita. Não, sabe? o poder que a escrita tem é tremendo, a gente não imagina, né? A gente tem que estar com o coração aberto mesmo para receber e para perceber isso. Mas eu acho que por se trata também de um livro que fala sobre fé, sobre superação, é um tema que me agrada, é um tema que eu procuro sempre acrescentar na minha lista de leitura. Então, eu acho que também quem tem esse hábito, quando lê esse livro, se sente impactado, né? Não tem como. É um relato, ao mesmo tempo é um afago, sabe, no coração. E como eu comentei, você sempre muito honesta em cada parte do livro. Eu acho que isso também ganha, né? Conquista o leitor. Porque você vê que você não está escrevendo só por escrever e para falar que, eu tenho um livro, né? Não, É. você coloca lá aquilo realmente que você viveu de uma forma muito impactante. Então, faz toda a diferença isso pro leitor. Muita Eu, diferença. muito, mas muito diferente de você, muito distante do que você estudou para isso, você se preparou, você queria, não é? Eu Sim. não, eu não. Eu fui empreendedora, eu era jogadora de futebol, depois fui empreendedora. Hum. E de repente, depois que minha mãe partiu, eu descobri que eu poderia escrever. Num processo de coaching, viu? Porque eu fui Olha, fazer coaching para o trabalho, não tinha nada a ver com escrever. com literatura, contexto literário, nada, né? Minhas redações na escola eram muito boas, minha professora de redação, eu tenho 45 anos, né? Não sou igual a você que deve ter 22, né? Eu tenho 26. Eu falei, eu falei assim, eu fazia ideia de você não tem noção. Na minha cabeça, você era uma senhora de uns 60 anos. Olha Por só. verdade, olha a figura que era na minha cabeça. Uma senhora de 60 anos, de um cabelo curto, vermelho, bordô, que fumava. Vai Meu vendo. Deus do céu! Pra gente ver, né? Ai, Jesus amado. É pra dar risada mesmo, né? Quanto eu, vou falar pra você. Aí na hora que eu te vi, eu ria, mas eu ria, eu falei, meu Deus, como eu Meu tenho. Deus, como a gente cria, né? Uma coisa, né? Ai, ai. E eu não me. Eu não. Eu gosto de ler, gosto muito de ler. Eu tenho uma biblioteca bem grande em casa. É. Uhum. Mas eu descobri que eu poderia escrever no processo de conto. Aí, ó, Azilene, só você, Regina, e é verdade. E, e aí o nosso falava assim pra mim, Regina, escreve que você é melhor escrevendo que falando. Eu falei, beleza. E aí eu mostrei, ele falou, você sempre escreveu? Eu falei, não, eu tenho algumas coisas escritas aí, mas eu nunca mostrei pra ninguém, né? Ele falou assim, Uhum. então, aí eu fui, fiz um texto pra ele e levei na sessão, da próxima sessão. Aí ele olhou e falou assim, você é boa, você escreve bem. Aí eu pensei, meu amigo, meu Ah, amigo. Aí, a gente tem, é igual a mãe falando, né? Nossa, maravilhoso. aí eu peguei, ele ficou bravo pra caramba. Ele falou assim, antes de eu ser teu amigo, eu sou profissional. Porque, assim, todo mundo detesta o coach, né? Porque puxa a orelha, e eu adoro isso. O Lili, Nossa, você se eu sente adoro. motivada, né? Eu acho que quando alguém fala assim, você pode mais que isso, ele tá apostando em mim, Olha, não tá é? vendo? Com certeza. Não é? Pô, aí eu falei, aí ele foi e falou, vou mandar para um amigo meu que é escritor de Rio Preto também, ele tava morando em Boston. Eu não sei se ele Uhum. mora, e ele trabalhou no jornal lá, Diário da Região, em Rio Preto e tudo. E mandou pro Fabiano, chama Fabiano Ferreira. Ele é um autor, já escreveu uns 3, 4 livros. Ai, que bacana. Aí ele foi e me mandou assim, eu tava caminhando uma época numa represa que tem lá em Rio Preto, e ele respondeu o e-mail aí ele escreveu assim pra mim. Regina, eu lembro bem isso. Você tem uma veia literária muito boa. Olha, Aí eu catei o celular, olha, eu catei o celular porque eu tô te falando, eu não posso dar uma vergonha que eu quero passar. Fui e liguei pro Glaucio. Falei, Glaucio, o Fabiano falou que tem uma veia literária muito boa. Aqui é, você não viu, né? Ele, vai!
certeza. E outra, você escreve com o coração, isso é muito importante. Hoje em dia a gente está tendo aí a publicação de muita coisa já meio que esperada, você entende? Uhum. Eu estava até ouvindo um podcast sobre o mercado editorial da literatura infantil. É meio que, não desprestigiando, mas você está tendo muita coisa que você já espera, ou que você já sabe o que você vai encontrar. Então, quando você pega um livro que você tem toda essa questão da transparência do autor, né? E essa sensibilidade de colocar em palavras o sentimento, isso é o diferencial. A gente precisa de livros assim, né? Porque muitas pessoas falam e muito se vê que livro transforma, que livro é capaz de mudar a mente. Mas a gente então tem que incentivar e valorizar esses livros, né, que são escritos com o coração mesmo. As técnicas são muito importantes. Você falou, eu não estudei, nananã. As Uhum. técnicas são importantes, a gente não pode desmerecer isso, mas acima de técnicas, a gente tem que ter o amor, né? Quando você faz aquilo com amor, as coisas elas caminham, elas fluem, na verdade, de uma forma muito suave, muito natural. E quando você vê, você tá com o livro escrito, todo escrito, pronto para ser publicado, né? Assim, a minha intenção sempre foi é, ter muito respeito, principalmente um assunto, né, que trata. Falar sobre fé geralmente remete a uma religião. E é o que eu fui. Eu, Sim, eu, eu, não, eu respeito todas as religiões que existem. Eu acho que tudo que leva a Deus é o caminho correto para mim. sim, a gente tem que respeitar sempre. Cada um, eu gosto muito da filosofia, eu sigo a professora, ela chama Lucilena Galvão, de Nova Acrópole, eu sempre falo dela nas lives. E ela sempre diz que todo mundo vai chegar no ápice da pirâmide. E cada um vai por um lado. Uhum, Eu acho que sim. faz muito sentido. E eu tento escrever mostrando que sim, que a gente pode ter fé em Deus. Para mim, a figura mariana, a figura de Maria, dessa mulher que trouxe o Cristo para o mundo, é muito forte. Entendo, entendo. Talvez por eu ter figuras femininas muito fortes na minha vida, que minha avó foi muito forte, minha mãe foi muito forte, até minha irmã é uma mulher muito forte, eu, eu fico sempre imaginando que é sempre menos do que a gente sabe sobre Maria. Eu acho que, Entendo. entende? Então eu acho que eu gosto muito, do mesmo jeito que tem outras pessoas e é essa força que desperta esse turbilhão mariano dentro de mim. Eu quero Entendo. esse amor, entendeu? Entendo. Me doar, porque eu não sou mãe. Eu não vou ser mãe. Assim, de parir uma criança, de botar ela no mundo. Aham. Mas eu acho que eu posso espalhar esse amor. Sim, e Compreende? você deixa isso muito claro, né, no livro também, a importância, né, da sua mãe, da sua avó, nessa construção do seu amor, né, Mariano, como você comenta, né? Então, sim, faz todo sentido você explicando agora, você falando sobre isso. Você entendeu? Porque minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito forte. A gente passou muitos perrengues na vida, assim. A gente muito novo, minha família, nós somos em três em casa. Eu sou a filha do meio. Uhum. E em uma época, assim, eu tinha 7 anos, meu pai resolveu ir para Goiás. E aí ele Uhum. perdeu tudo lá. A gente tinha uma vida mais ou menos estabilizada. Óbvio que para uma criança de 7 anos, né? Eu voltei com 12 de lá, Aham. né? É. Mas para eles foi muito complicado. Muito Não, complicado. imagino. E minha mãe aguentou o rojão, sabe? Muito E, forte, né? Uma mulher forte. e aí ela achava assim, minha mãe, eu sempre falo isso. E eu tenho algumas tias que são assim, era Regina Futebol Clube. Ah, Tudo que eu fosse fazer ia dar certo. E não é bom, muito bom isso, assim. Porque aí, você sabe fazer isso? A Regina sabe. Começou a bordar, ela bordava. Aí eu operei o joelho,
Vou ensinar a Regina a bordar pra passar o tempo. Comecei a bordar. Ah, a Regina borda muito melhor que eu. Ela bordou a vida inteira. Aí eu já bordava melhor que ela. Aí Olha vai isso. plantar, dá a planta pra Regina plantar que a mão dela é boa. Sabe assim, essas coisas? Elas tinham isso. Só que isso não é muito Confiança, né, bom, em você. né? Porque aí tu não sabe no que é bom de verdade. Entende? Bom pra tudo, remédio que é bom pra tudo, não sabe doença nenhuma, gente. Aí eu ficava assim, meu Deus do céu. Então foi muito difícil eu achar esse caminho que eu queria seguir. Compreende? Entendi, entendi. E depois que eu lancei o primeiro livro, eu vou te dizer. O primeiro livro chama Quando Toca o Telefone. Fone. Aham. E eu conto a história que eu passei com a minha mãe o tratamento, que ela teve câncer, como foram esses 2 anos. Esse livro ele ficou pronto na minha cabeça. Demorou 9 anos para ele ficar pronto. Ele ficou pronto na minha cabeça. E em 10 dias eu digitei ele. Olha Tava, só. eu tinha capítulo por capítulo na minha cabeça. Esse outro já não. Primeiro eu escrevi, depois que eu dividi os capítulos. Lembra que eu te mandei, ó, esse daqui aqui? Porque Aham. cada um é do jeito. Eu não sigo uma regra assim. Às vezes Entendo. eu sento para escrever uma coisa. Eu tô achando que eu vou levar para esse rumo aqui, daqui a pouco ele já vai para outro rumo. Para outro lugar. E eu respeito, não paro de escrever. Falo, não, não é sobre isso que eu quero dizer. Eu deixo. Porque aí flui. Compreende? Sim, com certeza. Sim, assim, né? Não sei se para todo mundo é desse jeito, mas para mim, no meu caso, de escrever assim. Funciona desse jeito. E aí o dia que esse livro chegou em casa, que veio com 20 exemplares, acho que é. E aí Ah, 22, era isso. Veio com 22 e dois eu tinha que assinar lá para mandar para a Biblioteca Nacional, né? isso. Menina, na hora que eu catei esse negócio na mão, você não acredita. Chorou Eu não sei muito. como foi. Não, minha irmã achou que eu ia passar mal. Ela nunca me viu daquele jeito. Ela falou, você vai passar mal. Para de chorar, pelo amor de Deus. Você vai ter um troço, criatura. Eu vou ter que Aqui, te ó. levar para o hospital daqui a pouco. Essa Alicia Padilha, ó. É a Alicia igual minha mãe. É Y no primeiro I também. Aqui, ó. Cadê? Ó? Aqui eu tenho uma tatuagem com o nome dela. Aqui, ó. Lígia. É Lígia com Y no primeiro I também. Olha Igual só, a... Sará. Seja bem-vinda, todas vocês aí que estão aí. E escrever, para mim, é realizar sonho. Eu Assim, imagino. lembra o e-mail que eu te mandei, né? O que Nossa, você... sim, Porque e você deixa isso, eu acho que é uma das suas marcas, né? Eu acho que depois que conversa com você um pouco, lê também o seu livro, inclusive nesse livro, né, que tá para lançar, você fala isso também, né? Então, e você explicando agora, você só reafirma esse seu gosto, né? Essa sua vocação, né? Você não imaginava que faria isso um dia, mas você vê que você tem a vocação, né, para um propósito aí para seguir esse propósito de escrita. ó, mandar um beijo pra Cássia. Hoje eu tomei café da manhã lá na casa dela. Beijo, Cássia. Oi, Cássia. Eu falei, Cássia, que ela era novinha. Eu como ela é novinha, né, Cássia? Tem razão de me chamar de senhora, né? Crê em Deus Pai. Ai, agora é só a Regina. Não, senhora. Meu Deus do céu. Cada coisa, né? Ai, É. ai. Verônica, você sabe assim mais ou menos que dia que a gente consegue programar para poder falar? Não sei se vocês têm acesso a isso também. Quando que a gente consegue fazer uma pré-venda desse livro? Que eu posso falar, ó, tal dia ele chega? Você acha que você sabe? Olha, eu não cuido dessa parte de determinar, né? Por exemplo, porque assim, é até legal você tocar nesse assunto. Às vezes a gente, até o autor, né, enfim, acha que quando tá tudo aprovado e o livro não vai passar por ajustes, ele já segue para gráfico e pronto. Mas não, é, é uma coisa tão importante e merece tanta atenção que quando o livro, mesmo estando pronto, né, eu até acho que comentei hoje com você por e-mail, ele vai para a coordenadora vai analisar todos os detalhes, o registro do livro, vai ver se todas as informações técnicas estão corretas, porque assim, uma vez que publicado, se tem alguma informação errada lá, fica difícil, na verdade você não arruma, né? Você tem que fazer É, uma nova impressão, enfim. Então é uma responsabilidade muito grande. Então ela tem todo aquele cuidado
de analisar essa parte mais técnica. E aí o Uhum. livro segue para a gráfica e ele entra no que a gente chama de fila de impressão, né? Então ele entra numa filinha mesmo. Você pode imaginar uma fila e na frente dele tem outros livros de outras editoras que vão ser impressos naquela máquina, enfim. E a gráfica, mesmo quando pega o seu livro para imprimir, ele ainda manda uma prova física, né, para a coordenadora, para ela dar ainda uma última verificação e ver se realmente está tudo certo. E aí ela analisa tudo novamente, e aí o livro, ela dando o ok final, o livro vai para impressão. Uhum. Mas eu acredito que ainda esse ano, tá? Você vai ter o seu livro aí. E muito em breve a gente consegue fazer sim a pré-venda, isso é possível. Na verdade, a pré-venda já dá até para fazer, né? A gente pode combinar por e-mail, você consegue, já tendo a capa do livro, né? Como ela já está pronta, já consegue fazer uma pré-venda e assim que os livros estiverem impressos com você já, ou até mesmo com a editora, já inicia o envio, né? Ou, no seu caso, a entrega, né? Dos exemplares. Porque a gente tem expectativa, né? E as pessoas ficam assim, nossa, Regina, quando que eu falei que, gente, eu não domino isso. A minha Eu, eu já fiz. eu Agora, mesmo a gente sendo escritor independente, a gente tem um contrato com uma editora, assim, né? sim, sempre, sempre. Como, né? Não, 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 não. e eu entendo a sua expectativa. Quando eu estava, por exemplo, vou usar o meu livro como exemplo para você ver também que eu não fujo da regra. Mas quando eu estava esperando o meu livro, essa reta final, você sabendo que está tudo pronto, que você aprovou tudo, até chegar o momento de ser impresso, é um pouco fica. O meu celular avisou da minha bateria. Então, eu estava comentando, é uma reta final muito angustiante, que você fica, não, tá quase, mas ainda não tá. Espera mais um pouquinho, mas você fica tranquila, falta muito pouco. Se eu posso te prometer isso, é isso, que falta muito, muito pouco. Que bom. Para vocês que estão aí impressionando, ouçam essa live, porque não depende de mim, muito menos da Verônica. Agora Não, depende não. É do muita gente universo. envolvida. É muita gente envolvida. A gente não imagina o quanto de. Quantas mãozinhas passam, né? Pelo livro até ele ficar pronto. É um processo, assim, que tem que ter muita atenção, muito cuidado. É uma responsabilidade muito grande. Porque, como eu comentei, uma vez impresso, se sai com um erro. Não tem como você ir lá, recolher esse livro e arrumar. Não. Só vai ser corrigido numa nova impressão. E às vezes tem autor que não faz nova impressão, né? Então, são detalhes assim muito importantes que a gente tem todo o cuidado de definir para não correr riscos, né? De um livro sair com algum erro, seja de informação, seja até mesmo na parte escrita, né? Para tornar um material assim de qualidade mesmo em todos os sentidos. É verdade. E é muito importante isso, né? Porque ficou, Muito. ficou. Não adianta, adianta chorar, porque eu. Não, e às vezes, em alguns casos, os autores querem participar, né, de algum concurso literário, enfim. Então, essas informações têm que estar bem redondinhas, né? Elas não pode estar de qualquer jeito, porque senão, às vezes, não é nem classificado, né? O material não é analisado assim com carinho, né? Consegue reparar, mas passou muitos erros, ou essa informação aqui tá errada. Então tem que ter o cuidado até pensando nisso, né? Se a pessoa quer participar de um concurso, enfim. Então, por isso que o cuidado é tão grande, mas vale a pena. Pô. Eu super indico, eu indico todo. Eu já umas 4 pessoas que falaram assim comigo, eu quero escrever um livro. Eu mando contato do Guilherme. Mando, Não, fala, ele é perfeito. Fala com ele, ele vai te. Ele é muito simpático. Pra mim, demais, demais. É uma editora bem familiar, assim, né? Com um carinho bem especial com os autores. Então, realmente, quem tem sonho em publicar e quer que seja, assim, uma coisa tranquila, sem estresse, com independência para você decidir como quer, de que jeitinho, né? Que você imaginou. A editora Albatroz, ela é excelente para isso.
Olha aqui, ó. Priscila, tá escrito aqui, ó. Boa noite, tia. É a filha dela. Eu tenho quase certeza, eu não lembro o nome dela. Escreve teu nome aqui, porque ela quer ser escritora também. Olha só! É, E você escreve teu nome. sabe, e você sabe que até menor de idade pode publicar livros, né? Com autorização dos pais. Claro que daí os pais vão ter participação, né? Por exemplo, na troca de e-mails que a gente faz, os pais que respondem, etc. Mas crianças também podem. Crianças, a editora Albatroz já publicou livros de meninas de 16. Larissa. É, porque eu chamei ela de lá nos vídeos, e aí eu esqueci, Sim, menina, o nome. Porque quando eu Larissa. sou aquela que vê uma vergonha que ia passar, eu sou dessa. Meu Deus do céu. Ela é uma. Larissa. Manda um beijo pra ela, Verônica. Um beijo, Larissa. Olha, que esse seu sonho de escrever não acabe, é possível. Espero um dia ainda ler um livro seu e escreva com o coração, igual a Regina faz, viu? É, ela. Outro dia a mãe ela me mandou um vídeo, ela lendo o livro. Vai vendo. O livro, não sei se você leu o primeiro livro, talvez não. Não, o primeiro não, quando toca o telefone, né? É um livro assim, que conta a história de uma mulher que passou por um câncer e depois morreu. Então eu Aham. feliz. É uma Não história tem, né? é uma história emocionante. É uma história que transformou a minha vida. É uma história de amor. Olha De muito amor. de Sabe? amor. Dois Aham. melhores da minha vida. Olha Eu sempre só. mais. Eu alcancei um estágio de amor que eu nunca imaginei que eu poderia sentir na minha existência. Por isso que eu digo que hoje você me mandou um e-mail, você escreveu eu estou Regina ou você quis dizer eu Eu sou sou Regina? Regina, né? Porque eu estou. Eu vou passar. Mas eu vou continuar, Exato. E entendeu? eu achei isso muito interessante. Eu nunca tinha visto, né, essa colocação. Eu achei muito interessante e profunda até a forma como você expôs, né? Eu estou, Regina. Nunca tinha parado para pensar nisso, né? A gente vai passar, né? Com E, certeza. e a Priscila mandou um vídeo dela lendo o livro um dia à noite. Meu Deus do céu, eu não dou conta. Eu falei, não faz isso comigo, não. Meu coração não aguenta, gente. Emocionante, né? E é engraçado o jeito que eu consigo falar com, assim, falar pela escrita Junto, né? e com adolescentes. Eu fui, um dia me chamaram para falar sobre esse livro no SESI, lá em Rio Preto. Ah, Era palestra para crianças até 16 anos, de 11 a 16. Eu fui para fazer adolescente. isso, é. Eu fui para fazer duas palestras de manhã. Eu fiz duas de manhã e seis à tarde. Fiquei Nossa, para fazer à tarde. É, porque a comunicação com eles é assim, eu consigo falar e falar sobre vida e morte, entendeu? você adequa, né, a linguagem, como que você vai expor, mas você consegue falar sobre a mensagem do livro, sobre a obra, né? E você vê É, a Larissa mesmo lendo o seu livro, é, com certeza se sentiu impactada, né? E ela também, eu acho que ela vê essa vontade que ela tem, né, em escrever e ver você, né, assim, nossa, eu conheço uma escritora. Isso também faz a diferença, né? Incentiva a pessoa, mostra que é real, né? Que é possível. e a live nasceu com os peregrinos assim, com a mesma intenção de dizer que tipo nós somos pessoas comuns Comuns. que fica parecendo que é o super-herói, que é o É, extraterrestre. Nós somos pessoas não. comuns. Que Comuns. é Sim, totalmente tá e ali, rela na mão que sente do mesmo jeito. exato. Não é de açúcar, né? E, É, e você no livro, você enfatiza bastante isso, porque assim, são várias passagens que você comenta sobre a sede, que você sentiu, a fome. Você desmistifica, na verdade, essa figura que, como você cita, de super-herói, né? Não, é uma pessoa que deixou para trás o compromisso, a família, nesse caminho, né, com um objetivo e que passou fome, sede, frio e duvidou, né? Até mesmo no depoimento do Caio, ele comenta, né, que
é que até certo ponto ele sentiu um receio, será que eu vou conseguir? Será que não? E aí teve uma moça que acalmou ele, né, que ajudou ele. Então É, mesmo passa por essa insegurança e o seu livro é uma prova, né, de que são pessoas como nós, como você, você fez o caminho no caso, né, mas como eu, como a Larissa, como uma pessoa comum, né? eu acho que sempre eu falo isso. Eu queria lançar um curso que as pessoas elas escrevessem para elas, sabe? E depois elas Sensacional a ideia. e depois elas lessem aquilo e olhassem. Tipo, eu acho que é terapêutico isso, porque A escrita é. não A é? escrita, não, a escrita, isso já, eu acho que tem até estudos, tem até livros sobre o tema, sobre a escrita terapêutica, né? Ela é, sim, ela é terapêutica, eu concordo plenamente. Inclusive, tem uma outra autora da Albatroz, que é a Josi, eu vou até Aham. mandar depois seu perfil para ela. Ela enfatiza muito sobre isso, como para ela a escrita é terapêutica, sabe? Como ajuda ela. E isso é importantíssimo. Então, se essa ideia sua um dia sair do papel, vai impactar bastante gente sobre escrever para si mesmo, né? Porque o primeiro livro saiu realmente disso. Eu sempre acho que todo mundo que é acompanhante de um paciente oncológico tinha que fazer terapia. Teria que ir cuidar, se cuidar, porque a gente se entrega totalmente e depois, na hora que a pessoa parte ou não, você Uhum, sente claro. um vazio muito grande. E aí você descobre que era você que precisava daquela pessoa e não aquela pessoa de você. Então você tem que tratar esse negócio. Tratar, Porque, porque depois você sai machucando pessoas. Porque pessoas feridas querem pessoas. Fato. isso Né? sempre. Sim. É. Então a gente tem que cuidar das nossas feridas para não ferir as outras pessoas. Com certeza. Entendeu? Não fiz terapia e eu saí machucando um monte de gente aí. Até uma hora que eu pensei, eu não quero mais essa vida, eu não sou a Regina. Eu não sou, Você entendeu? reconheceu, né, em si um caminho que não é bom, que não produz assim frutos bons, né, para ninguém, nem para si mesmo e nem para os demais que estão ao redor, né? Foi quando eu comecei a escrever. E aí, do mesmo jeito, e toda vez que eu converso com alguém que tá passando por algum momento de tanta gente com depressão, assim, né? Muita, muita. E elas me procuram para conversar, porque eu sou igual você falou, eu sempre vou dar força, porque eu sempre acho que se aparecer um sonho na cabeça da gente é porque a gente pode realizar, né? Com certeza, com certeza. E eu sempre acho que existe um caminho. É que a gente não descobriu ainda aquele ali, se não. Você vê, às vezes a pessoa não sabe, mas é a vocação dela escrever, né? É a vocação dela escrever, transmitir algo através das palavras. Você comentou, eu sou melhor escrevendo do que falando. Eu também acredito que eu sou esse tipo de pessoa. Então, chega, por exemplo, num aniversário, eu prefiro muito mais escrever uma carta mesmo, falando tudo que a pessoa é, tudo que ela representa na minha vida, tudo que eu desejo, do que chegar na hora e travar, sabe? O máximo que eu consigo é, feliz aniversário, que Deus te abençoe, muita saúde, e aí já dá um abraço e pronto. Até porque forma um nó na garganta, se falar mais, começa a chorar, né? Então, então a gente se refugia na escrita, né? A gente vê nesse um caminho de falar sobre o amor, sobre quem é importante, como ser diferente, como impactar o mundo, né? Então, e realmente serve como tratamento também, porque aí você vai escrever e não vai ter ninguém te julgando, né? Você vai escrever exatamente o que o seu coração está sentindo, aquilo que você fala para Deus também em oração. Enfim, a escrita ela é poderosíssima. É verdade. Ô, Verônica, você quer deixar alguma consideração? Você quer agradecer alguém? Você quer. Faz o que você quiser, live tua, por Tá gentileza. bom. Eu quero agradecer, na verdade, primeiro o convite, agradecer a você. Um prazer imenso falar com você. Nossa, eu desejo assim todo o sucesso e mais ainda nessa sua trajetória, que você continue escrevendo. Tenho certeza que você ainda vai tirar muitos bons frutos dessa vocação que você tem. Mesmo você não acreditando, eu acredito que seja uma vocação mesmo, um propósito. Então siga firme.
Eu agradeço também todo mundo da live, tanto os seus amigos, os seus familiares, quanto os meus amigos e os meus familiares também, que eu vi que aqui aos pouquinhos entrando. Eu vi Sim. aqui a Jaque, a Joyce, a Caterine, a Dalvinha, né? São todas amigas muito, muito queridas. A minha mãe também tá aqui, agradecer a minha mãe também, meu pai também. A minha mãe, ela chama Thelma. Ah, eu vi, ela escreveu live muito. Isso, a minha mãe, meu pai, né? Então, agradecer também a tanto os seus familiares, os seus amigos, quanto os meus familiares e amigos, porque a gente sabe também que o tempo é precioso, né? Então, É, agradeço pela participação de todos e pelo convite. A Amanda também, ó, ela apareceu aqui, eu quase esqueci de falar dela. A Amanda também, uma outra, a minha amiga, nossa, de longa data também, que acreditou também muito nesse meu sonho em publicar meu livro. E é isso, eu agradeço muito, Regina. Eu amei ver você agora pessoalmente e também você me ver, né? Ver que eu não tenho cabelo vermelho, curtinho, eu tenho certeza que não você fumo, fala não graça. fumo. Ai, ai. E agora você já sabe que eu não sou uma senhorinha de 65. Sua mãe tá querendo me enforcar. Imagina! É gostoso, né? A gente não É, imagina, né? Mas a gente acaba criando, né? Até uma amizade, um relacionamento com os autores. É muito gostoso isso. E, nossa, foi um prazer te conhecer, assim, esse ano. Com certeza uma das alegrias aí que a editora me proporcionou. queria agradecer a editora também, o trabalho de vocês, todo mundo que fica envolvido nisso, porque vocês realizam o sonho da gente, né? Materializa o sonho, né? Sim, É, então é uma coisa muito. É surreal. é Eu fico. Eu posso começar a falar muito porque eu tenho vontade de chorar. E é uma. Não é o muito nó na ruim, garganta, né? porque é muito gratificante poder contar com pessoas assim que entendem realmente o sonho, não é? Sim, sim. Tem gente que você conversa ou fala que não é essa vibe, que não gosta da mesma coisa, tá tudo bem, né? Tá Mas tudo assim, bem, dá para trabalhar junto, não é? Numa situação dessa, você precisa de alguém que se envolva, do jeito que você está envolvido no negócio, né? com Porque certeza. trata de sentimento, né? Nossa, Então, com certeza. Sem sombra queria, de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. E eu fico feliz de estar fazendo parte desse seu sonho. então, olha, eu te agradeço imensamente a tua dedicação, o teu carinho, o jeito que você falou comigo desde o primeiro e-mail, assim. Tua mãe deve ter muito orgulho de você, porque você é muito educada, ela trabalhou direitinho. É, não, se você conhecer meus pais, você vai adorar minha mãe também. Ela é super alto astral, assim, igual você também. Vocês vão se dar bem. Aqui então o Lila, que ele conseguiu entrar agora, ele está trabalhando. Aqui, ó, o Lili é um dos personagens do livro, mas ele está trabalhando, então ele não conseguiu entrar. Hoje eu passei um tempão com ele lá. O Lili é meu mestre, minha maior inspiração para fazer caminho. Foi ele que me levou para o caminho. Então eu sempre peço benção para ele quando eu vejo, porque ele é um cara, é mais que um pai. Especial, né? Ah lá, dona Raquel, aqui, ó. Muito feliz pela oportunidade de participar da live. Aê. Então, seja sempre bem-vinda. Tá convidada a participar de todas. Toda semana tem. As que são ao vivo, eu vou mandar o link para Verônica e a senhora fica Pode mandar. sempre acolhida no meio da gente. Pode mandar que eu vou encaminhando, sim, com certeza. E foi um prazer Né? estar aqui. Nossa, eu só agradeço, de coração mesmo. Tá bom. Eu que agradeço. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Deus te Tendo abençoe. essa Muito obrigada por tudo. Gratidão a todo mundo que ficou aqui. Como a Verônica disse, o tempo é uma coisa extremamente preciosa. E para falar de livro, para falar de literatura, hoje em dia as pessoas nem né, é tão Não, custoso a busca. Então, tudo que acontece é válido. Queria convidar as outras escritoras que entraram aqui.
A Cata, que é uma das patrocinadoras da R Hercules também. Beijo, gente. O Beijo. Júlio, o Júlio, que agora o menino lá de Rio Preto fez o caminho. Meu amigo, então, nunca vi ele, viu? Ele mora em Rio Preto, eu nunca vi. Então, agradecer a todo mundo e que a vida possa retribuir tudo que a gente está entregando para ela, tá bom? Amém. Que Deus te abençoe também. Um beijo. Muito Outro. obrigada. E que você continue também nessa caminhada tão bonita que você está trilhando. É um prazer, viu? Te entrar em contato e te ajudar a realizar esse sonho. Então, sinta-se abraçada e você tem mil uma amiga. O que você precisar, eu tô aqui, tá bom? Combinado. E conte também comigo, viu? No que eu puder ajudar. Eu Combinado. Um fica com Deus. beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Botar de colaboradora e a live fica, você aceita, a live fica no teu Instagram também. Beleza. Obrigada, viu? Um beijo. Outro.